Carlos Alexandre tem 57 anos e é provavelmente o mais conhecido juiz de Portugal. Nos últimos anos acompanhou os processos mais mediáticos e controversos da Justiça, entre eles a Operação Marquês. Foi Carlos Alexandre que autorizou a detenção do antigo primeiro-ministro José Sócrates. Carlos Alexandre passou a ser conhecido como o super-juiz. Eu sou apenas um dos 1.200 magistrados judiciais de primeira instância. Na circunstância, eu sou o segundo da graduação da antiguidade / classificação a nível nacional neste momento. Carlos Alexandre vem agora falar da sua vida, de mação, da sua carreira e dos seus receios sobre o futuro. E tem, sobretudo, sempre presente um aviso que lhe foi feito nos primeiros dias do tribunal. Há 13 anos atrás, no âmbito de do trabalho que eu estava a desempenhar, do local onde tinha sido colocado, para onde tinha concorrido, foi-me dito que eu devia meter-me com pessoas do meu tamanho porque precisava do meu ordenado para sobreviver, para comer. E de facto assim é. Eu vivo do meu trabalho. Carlos Alexandre nasceu em Mação, uma vila perto de Abrantes. Foi aqui que fez os seus primeiros estudos. Ele era teimoso. Era muito teimoso, traquina. Teimoso em que sentido? Vincava bem as suas ideias. Ele era um miúdo bastante ativo. Era um indivíduo, assim, reguila. Ele falava-lhe muito do filho. Ele falava sempre, o meu Carlinhos é danado para estudar. O meu Carlinhos. No ano do propedêutico tinha eu 17 para 18 anos. Dei serventia a pedreiros durante o ano inteiro. Numa capela que se lá fez, próxima de Mação, numa zona chamada São Miguel. São 7 da manhã e Mação acorda. E a nossa primeira pergunta a Carlos Alexandre é por que escolheu a profissão de juiz. O meu pai, quando trabalhou na fábrica, em 1950 e picos, 56, 55, 56, resolveu colocar em questão a falta de uns pagamentos de horas extraordinárias, de uns turnos, de umas coisas que ele achava que tinha direito. E, de facto, foi-lhe proibida a entrada no dia seguinte ao portão da fábrica, ele que era um elemento de confiança e que era um elemento que sempre merecera muita simpatia por parte dos patrões. Foi-lhe proibida a entrada na fábrica. Depois foi para o Tribunal de Trabalho, depois seguiu-se esse julgamento, mas que é contado desde miúdo como é que aquilo se processou, depois houve um acordo, a forma como o acordo foi alcançado, a injustiça que tudo aquilo foi, porque o meu pai acabou por não receber nada, todo o dinheiro foi para o advogado do sindicato, e para as custas. E portanto eu achei, esta minha maneira de ver e de estar na vida vem de todo um percurso, um historial de privação, sim senhor, de bens materiais, tudo muito bem, mas isso não me faz de mim um justiceiro, faz de mim uma pessoa aplicada no trabalho que faço e procurando ser correto e ser justo nas decisões que sou chamado a tomar. Não há aqui nenhum ajuste de contas com o passado. Naquele tempo vivia-se com pouco, quem o confirma é Francisco Coluna, de 91 anos, carteiro reformado e amigo do pai de Carlos Alexandre, também carteiro. Pois aquilo era um bocado difícil, a gente não havia padeiros, cozia-se a broa, semeávamos trigo, também no verão cozíamos, moía o trigo, coziam trigo. E a família Alexandre tinha possibilidades ou era... Não, esses parece que não tinham propriedade. Eu não sei bem, mas parece-me que ele não tinha propriedades assim para trabalhar. Hélder Oliveira foi e é grande amigo do juiz Carlos Alexandre. Está de visita ao Museu de Mação. Esteve na banca, nas administrações da imprensa, da Carris e dos Diamantes. Mas recorda os tempos difíceis. Eu nasci em 1943, ainda durante a Grande Guerra. Na altura, a mortalidade infantil era cerca de 90 por 1000.
No cemitério da minha terra havia até uma zona que era dos anjinhos. As doenças infecto-contagiosas eram terríveis aqui na zona. Conheci muita gente afetada pela tuberculose e eu não sei como, mas consegui resistir. Chegamos ao ano de 1975 e os tempos mudam. Quando eu fui candidato a Presidente da Câmara, um dos meus principais apoiantes foi exatamente o Carlos Alexandre, que nessa altura era aluno de Direito. O senhor candidatava-se pelo Partido Socialista e ele era meu apoiante nessa altura. E ficámos amigos desde essa altura e eu sou um grande amigo e grande admirador dele hoje. Não é? Passaram os anos e o juiz Carlos Alexandre recebeu o mais mediático processo da história da justiça portuguesa. Um processo inesperado que envolveu o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Naquele local concreto onde eu estou agora colocado, onde eu tenho vindo a trabalhar ao longo destes 14 anos, eu trato as pessoas por igual, tenho de tratá-las por igual. Aliás, eu tenho a pretensão de dizer que essa forma de tratamento, surge documentada, bem ou mal, pode-se ter, sei que muitas pessoas têm uma opinião diferente da minha e respeito-a, mas pode ser objetivada através das gravações que existem, porque tudo o que eu faço é gravado. E, portanto, pode-se verificar como é que eu trato essas pessoas. Eu penso que, como já disse, há de haver quem concorde com a forma como eu faço e outros que não se reveem, mas é escrutinável. E age dentro dos parâmetros da lei? Eu estou em crer que sim. Pelo menos os tribunais superiores e o Conselho Superior da Magistratura. Os tribunais superiores no que diz respeito ao mérito das decisões e o Conselho Superior da Magistratura, nas avaliações que têm feito ao trabalho que eu tenho vindo a desempenhar, não me assinalaram ainda defeitos de caráter ou defeitos de persporrência ou de altivez na forma como exerço o meu trabalho. O senhor não acha que às vezes pode ser considerado uma muleta do Ministério Público, uma vez que acompanha os atos do Ministério Público e depois vai decidir sobre se há matéria ou não? Não, quer dizer, eu tenho ouvido muito essa crítica, de facto, mas sem me pronunciar sobre qualquer caso concreto, devo dizer-lhe que já houve ocasiões em que discordei do Ministério Público, já houve ocasiões, se calhar muitas vezes, em que concordo com as posições do Ministério Público. O facto de eu concordar ou discordar não é sobremaneira decisivo, porque é escrutinável em sede de recurso. E as decisões que eu tenho tomado têm sido em sede de recurso, digamos assim, acompanhadas, pelo menos mantidas. É uma linha de comentário que é feita a meu respeito. Eu sei que é. Se fosse esse o caso, muitas decisões, se calhar, não teriam provimento, porque seriam despropositadas, desadequadas. Não é isso que consta da base de dados que eu tenho de recursos existente no Tribunal desde que lá estou a trabalhar. É compaginável, é verificável, tem sido verificado pelas inspeções e está à disposição de qualquer interveniente processual ou de qualquer cidadão para saber se as decisões que foram tomadas, nos casos em que acolheram posições do Ministério Público ou não, se foram ou não sufragadas pelos tribunais superiores, incluindo o próprio Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional. A igreja é um local muito importante em Mação e o padre Amândio, um grande amigo do juiz Carlos Alexandre. Conversamos e convivemos e ele tem prazer em estar comigo e eu tenho prazer em estar com ele. Ele faz as confidências lá da vida dele, não das coisas dos processos e conversamos e sobretudo entendemos-nos ao nível pronto, das questões do estar no mundo, das questões da terra, portanto entendemos no mesmo registro de conversa e de conceitos, etc. É uma pessoa que frequenta então habitualmente a igreja? Frequenta-se, é um homem crente. O padre Amândio é um dos seus grandes admiradores, o outro é o historiador António Reis, antigo grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, maçonaria portuguesa. As organizações são feitas por homens. O facto de eu ser amigo de António Reis, e se calhar até sou amigo de outras pessoas que eu nem sei se são da maçonaria, porque eu não lhes pergunto isso a elas, não é? Eu não sou, de facto. E fiz essa referência num contexto de uma cerimónia religiosa. Deixa-me só completar. Dizendo que
aquela era a única capela que eu frequentava. Disse isso numa blague de que não pertencia a outras organizações, era o que eu queria dizer. Sou apenas uma pessoa que sou crente e gosto de seguir a atividade religiosa, quando posso. Mas isso não significa um menosprezo ou um menoscabo das outras organizações. Eu não sou, de facto, não sou elemento de nenhuma organização desse tipo, nem nenhuma outra, nem de associações, nunca tive pretensões a ser. Se calhar algumas são, integram essas organizações, e eu não as avalio por isso, quer dizer, também espero que não o façam, que não me avaliem, não avaliem o meu comportamento, melhor ou pior, por eu não ser ou ser dessas organizações. Neste caso é por não ser, porque eu não sou. De comboio chega-se e parte-se de Mação, só há uma linha, foi por aqui que Carlos Alexandre partiu para Lisboa. Em 33 anos como juiz, faltou apenas 2 dias, exatamente na altura em que se sorteava se o processo marquês ficaria nas suas mãos ou nas mãos do outro juiz, Ivo Rosa. Não tenho, de facto, partes de doente averbadas no meu registro Nem individual. outro tipo de faltas? Tenho faltas por morte dos meus familiares. Só. E tenho agora 2 faltas ao abrigo do artigo 10º número 1 dos Estatutos dos Magistrados Judiciais. Recentemente. Porque é que recentemente faltou e num momento tão importante... Tive um contratempo pessoal, tive assuntos pessoais que tive de tratar. Que era um sorteio de um processo. Tive assuntos pessoais que tive de tratar e, de facto, para não quando soube que os tinha, esses assuntos pessoais que tive de tratar, que vai perdoar que não mencione, porque são pessoais, eu avisei a senhora Presidente de Comarca e pedi-lhe autorização ao abrigo do Estatuto, porque é uma competência que lhe está delegada, se ela me facultava essa autorização para estar ausente do serviço, embora contactável, e estando o serviço assegurado, garantia que lhe dei, se me dá autorização para estar ausente esses 2 dias, e de facto coincidiram com os dias em que o processo, um determinado processo, foi sujeito efetivamente à distribuição, é verdade. Pelo menos uma parte do processo, segundo li na imprensa, foi sujeito à distribuição. Foi uma grande coincidência e infelicidade. Foi uma coincidência, mas em 33 foi anos, apenas uma coincidência. Em 33 anos que nunca teve faltas... Foi uma coincidência. Realmente, até essas coincidências podem ser interpretadas, mas não tive o intuito, não tive qualquer outro intuito, tive tratado de assuntos pessoais e ficou e aconteceu. Não ter estado presente? Não, até se calhar foi até mais, como dizer, ainda bem que foi decidido naqueles dias. Pronto, tinha que ser decidido naqueles dias, foi decidido naqueles dias. Logo nos dias em que faltou? Naqueles dias em que eu faltei. As televisões seguiram pela primeira vez um sorteio de processos judiciais em direto. O computador acabou por apontar o nome do juiz Ivo Rosa. Mas como é que funciona este mecanismo de distribuição? O sentido da distribuição é tentar igualar o trabalho não em termos da gravidade de cada processo, não em termos do número de arguidos de cada processo, ou, no meu caso criminal, ou no caso do cível, por valores de ações, tem a ver com os critérios legais. Para não particularizar, ponhamos a questão de forma abstrata e de forma contrária. Se no seu caso tiver 3 processos e um outro juiz que está ao seu lado tiver um processo, o computador vai decidir dar ao juiz que tem menos processos. Há uma aleatoriedade que pode ser maior ou menor consoante o número de processos de diferença que exista entre mais do que um juiz. Mas se por acaso aquele que, juntamente com o seu doutor juiz, de repente tiver mais um número idêntico de processos, aí a situação pode-se alterar significativamente. Se lhe forem atribuídos processos... Pode-se alterar significativamente. Em poucos dias. Sim, pode-se alterar significativamente. Ele tinha poucos processos, de repente passa a ter mais, passam a ter a mesma possibilidade, ou até inverter-se a possibilidade. A probabilidade é de se inverter a possibilidade. Em relação àquele que ultimamente recebeu mais processos. O senhor não se sente... Deixe-me fazer uma pergunta. O senhor não se sente como aquele livro do Gabriel Garcia Marques, um general preso... No labirinto. No labirinto?
Olha, houve uma procuradora uma vez que me ofereceu, pelos anos, já há uns bons anos atrás. Agora no verão do ano passado, neste verão passado, li outra vez esse livro. Poderemos Talvez, alterar o título para um juiz preso num labirinto? Não, que era um relato de um náufrago. Era um livro que ela me ofereceu. Também é do Gabriel Garcia Marques. Exatamente. E de facto, eu não me sinto preso em labirinto nenhum. Mas sente-se como um náufrago? Se calhar sinto-me um pouco mais no relato do náufrago agora, tal como retratado nesse livro. Mas o náufrago, felizmente, chegou à terra, sobreviveu. E o senhor acha que vai sobreviver? Eu quero acreditar que vai sobreviver, pelo menos fisicamente. Carlos Alexandre tem orientado as investigações de vários processos mediáticos e garante que todos evoluem. Os processos são uma realidade dinâmica e por vezes, as fases iniciais do processo até chegar a julgamento, nem sempre os mesmos indícios que se manifestaram no dialogar do início do processo, no final se consegue fazer a prova toda de todos eles, e por isso às vezes conduzem a decisões que não seriam expectáveis de acordo com o início e com os indícios e com os elementos de prova que foram carregados inicialmente. Às vezes as pessoas não compreendem como é que começa de uma maneira e termina de outra, designadamente com tanto espetáculo, chamemos assim, com tanto impacto, será melhor dizer impacto do que espetáculo, mediático de alguns elementos de prova que supostamente estarão nos processos. Às vezes não estarão todos, como se diz, ou não estarão da forma como se diz. Carlos Alexandre e Ivo Rosa são os dois únicos juízes do Tribunal de Competência Territorial Alargada. Carlos Alexandre chegou há 14 anos, Ivo Rosa há 3. Trabalham no mesmo piso, porta encostada à porta, mas têm uma relação muito distante. O senhor não se equivoque, não pense que tenho lá algum tratamento cerimonial no sentido de Vossa da mesa ou qualquer coisa deste género. Bom, mas nós temos uma boa... encontra-se poucas vezes e sempre à saída da casa de banho ou coisa assim, não é? Porque a casa de banho é o termos do corredor, que é onde é o meu gabinete. Se o senhor conhecesse as instalações, perceberia. Passa-se primeiro, é um corredor, só tem um corredor. E depois é a zona da secretaria. Então, mas não é natural que entrem no gabinete um do outro? Pode acontecer. Olha, ainda agora recentemente fui 2 vezes ao gabinete do meu colega. Ainda recentemente. Fui por um motivo muito próprio. Até se lembra de haver 2 vezes? Fui nas 2 últimas semanas. 3 anos, não é? Não, nas 2 semanas anteriores, agora fui 2 vezes ao gabinete do meu colega. Mas o senhor... O meu colega procurou-me no gabinete e eu estava ao telefone. Entrou e estava ao telefone e eu disse, eu já vou falar contigo e tal. E depois fui falar com ele ao gabinete dele. Eu respondi à cortesia dele ter ido ao meu gabinete. Mas o senhor conta tantos os dias... Acho estranho. Acho, porque o senhor conta tão bem os dias. Em quantos dias é que isso aconteceu? As 2 mãos chegam nos 3 anos. Para compreendermos o apego ao trabalho do juiz Carlos Alexandre, voltemos às memórias de infância e juventude. Carlos Alexandre sempre foi bom a todas as disciplinas, mas falhava na matemática. O foco era sempre as aulas, as notas, em que eu tive uma má nota, creio que foi a matemática, e ele conseguiu ter uma nota melhor que eu, então foi uma grande vitória e disse, desta vez ganhei eu. Aplicava-me muito nos estudos porque era a única maneira que eu tinha de chegar um pouco mais além. Fiz sempre isso, mesmo até à própria faculdade. Na família de Carlos Alexandre, às dificuldades económicas juntaram-se graves problemas de saúde. Era difícil sobreviver com o ordenado de carteiro. Em 1958 passou a ser o carteiro titular quando o outro se reformou. E a minha mãe reformou-se cedo porque tinha um problema pulmonar, de uma bronquite que adquiriu na fábrica, pelos do tecido que se lhe meteram no pulmão e teve que ser reformada bastante nova. E, portanto, essa vivência de dificuldades foi sempre uma vivência em que eu, desde pequenino, desde que me conheço, vivi sempre em dificuldades. João Carvalho é dono de um turismo de habitação junto ao Tejo, em Mação, Ortiga, e lembra-se bem dos tempos passados. Ele era de uma família humilde, mas muito respeitada em Mação. O pai dele era carteiro e fazia distribuição de correio. E toda a gente gostava do pai do Carlos Alexandre. E tanto assim é que o Carlos Alexandre continua a ser uma pessoa querida em Mação. Porque isto vem dos pais. Inclusivamente, ele substituía o pai na distribuição de correio quando era necessário. Lembra-se do seu colega Alexandre? Já não lembro.
O pai do juiz agora... Andava o juiz, andava a estudar e ele dizia assim: meu Carlinhos estuda bem. E era. Ele só dizia meu Carlinhos, meu Carlinhos. Em Mação a vida foi sempre difícil, mas em 2017 viveu-se o inferno. Os sinos tocaram a rebate por 2 vezes. A vila esteve cercada pelas chamas. O pânico instalou-se. 20 casas arderam. A casa do juiz escapou por um triz. Se eu for olhar, aqui era conhecida pela terra dos 3 A's. Bons ares, bom azeite e boa água. E que qualquer uma destas 3 componentes está, neste momento, fortemente atingida, e que eu, parafraseando o Dr. António Luís Santos da Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que está Primeiro-Ministro de Portugal, eu também gostava de saber quem são os ladrões que me tiraram estas características da minha terra, porque, de facto, os incêndios que ocorreram excedem a capacidade de compreensão de qualquer cidadão médio e a forma como se desenvolveram. E o segundo incêndio deste ano, de 2017, eu estava presente e acompanhei, e estou em condições de dar testemunho dele quando me o solicitarem, e se me o solicitarem. E o que é que sentiu nesse segundo? Uma grande revolta. Um dos incêndios parecia controlado, mas ganhou força. Foi dada uma ordem de última hora que inverteu um determinado conjunto de meios aéreos da borda do nosso Conselho para o Conselho de Proença Nova. O Presidente da Câmara reforça as palavras de Carlos Alexandre e refere que um comandante a 200 km de distância desviou os meios de combate ao incêndio de Mação, contrariando a opinião dos operacionais no terreno. Esse comandante é alguém que conhece bem a região, porque foi durante muitos anos comandante de Castelo Branco, portanto o distrito limítrofe ao distrito de Santarém, do qual fazemos parte, e portanto foi alguém que provavelmente teria... Desviou os meios para Proença? Naquele caso, sim, para uma missão, que era para o mesmo incêndio, mas para uma frente que estava a lavrar na zona para o Conselho de Proença Nova, conforme referi, contrariando aquilo que estava a ser solicitado pelos meios que estavam no terreno do lado do Conselho de Mação. Foi um infausto que nos aconteceu ao Conselho, um Conselho com 40 mil hectares, arderem-lhe de uma assentada 28 mil, primeiro 18 e depois mais, primeiro 10 e depois 18, porque foram 2 incêndios, um em julho, finais de julho, princípios de julho, e o outro em agosto, em pleno agosto, quando eu lá me encontrava, que é desde que eu estou a falar, em que estive sitiada, a vila esteve sitiada, a 7 conselhos, esteve sitiada. Houve um grande pânico nessa altura. Houve muito pânico nessa altura. As pessoas estavam encurraladas. Exatamente. Acho que as coisas têm que ser explicadas. A União Europeia disponibilizou para o governo português, para Portugal, 50,6 milhões de euros para fazer face às tragédias. De acordo com aquilo que era suposto vir a acontecer, seria para todos os incêndios que aconteceram entre junho e outubro de 2017. Acontece, porém, que o Governo decidiu que dessa verba dos 50,6 milhões de euros, somente 24 milhões de euros vêm para os municípios, e não é para todos os municípios, é só para os municípios que tiveram incêndios em 15 de outubro. Eu gostaria de ser, eu e a comunidade macense, que somos diretamente interessados, e as outras pessoas que lá passam, ou que lá vão de visita, porque é que esse facto aconteceu? Porque é que nós fomos incluídos na portaria dos 60%, com alguns outros concelhos também, de facto, que também sofreram grandes vicissitudes nas suas comunidades em termos de área ardida e de bens e valores e interesses atingidos. E outros foram contemplados a 100%. Portanto, é só isto que está em causa, é isto que me motiva. O super-juiz, conhecido por abraçar causas públicas como as questões dos fogos em Mação e a poluição que recentemente atingiu o Tejo e matou milhares de peixes, tem agora o seu posto de trabalho em causa. Tornou-se voz corrente que, alegadamente após o caso Marquês, o Tribunal de Carlos Alexandre poderá ser extinto. O que fará este juiz? Terei que encontrar um caminho para mim próprio, terei que procurar, requerer uma outra colocação onde eu possa ser útil ao sistema de justiça, porque ainda me faltam cerca de, não chegará tanto, mas cerca de 2.000 dias úteis para chegar à idade de reforma. Veja que os tenho bem contados. E portanto estou a tentar cumprir o meu tempo até à reforma, porque
Eu não estou agora em condições de ir iniciar uma nova carreira, quer dizer, não tenho 57 anos, de maneira que feito em março, já com um pendor mais para os 58 do que aos 57. Então o recado que lhe deram faltam está... 2000 dias para a reforma. O recado que lhe deram está a dar resultado agora. Não sei se foi dito. Com pessoas da sua altura. Nesse sentido, pois não sei se é com esse. Eu quero acreditar que a posição que o senhor Conselheiro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça cessante, Dr. Henriques Gaspar, assumiu, foi uma concessão a título pessoal, que não é habitual fazer isso. Foi a primeira vez que eu ouvi defender esta ideia. Foi a primeira vez que eu vi. O Tribunal fará no próximo ano 20 anos. Eu não sei o que é que esteve na base deste raciocínio do Sr. Conselheiro, porque ele é expresso de uma forma bastante lacónica. É-lhe perguntado se acha que 2 juízes são suficientes e o Sr. Conselheiro pronuncia-se dizendo: eu nunca entendi a razão da existência desse tribunal. E depois o seu colega jornalista perguntou subsequentemente: então acha que deve ser extinto? Sim, deve ser extinto. Bom, isto é um pensamento lapidar, na verdadeira acessão da palavra, mas eu não sei a que é que corresponde, porque o Tribunal, a Audiência Nacional em Espanha não vai ser extinta, está cada vez mais a ser especializada. Outros tribunais noutros países estão a optar pela especialização, estão a optar pela criação até de tribunais da fase subsequente a esta que estamos a viver, que tínhamos aqui experienciado em Portugal nos últimos 19 anos. Estão a optar por um tribunal de julgamento para estes grandes casos, como à semelhança da Audiência Nacional. A atividade de um juiz pode ser afetada por incidentes processuais. Um incidente que consubstancia uma nulidade pode anular todo um processo. Em setembro de 2014... Por causa de uma alteração da orgânica judiciária que ocorreu em 2014, quando o Tribunal passou a ter 2 juízes. Foi em 2014. Recordemos então o que se passou. No dia 9 de setembro de 2014, este registro do sistema Hábilos, que antecedeu o Sítios, mostra que a escriva Teresa Santos distribui manualmente 5 processos ao juiz João Bartolo e apenas 2 a Carlos Alexandre. O Conselho Superior da Magistratura garante. Os processos não foram distribuídos em 9 de setembro de 2014, foram distribuídos em 2013. Em consequência, esses processos continuaram após setembro de 2014 a ser tramitados pelo juiz que anteriormente os tramitava. A atribuição manual, feita pela senhora escrivã de Direito em 9 de setembro de 2014, não é distribuição de processos, que já haviam sido distribuídos, mas transição daqueles processos da antiga estrutura para a nova estrutura, como ocorreu nos demais tribunais. Foi manual, por não poder ser eletrónica, dados os problemas de funcionamento que determinaram o encerramento dos sítios em setembro de 2014. Com base nisso, o senhor poderá vir a ser... Li isso há dias na imprensa, que de facto que poderá vir a ser pedido o meu depoimento sobre uma concreta matéria. Não, eu acredito nos tribunais, acredito na justiça. Eu sou um trabalhador do sistema, sou um funcionário do sistema e do sistema judicial e, portanto, tenho que acreditar no funcionamento dos tribunais. E espero que os outros se comportem em relação a mim como eu me comporto em relação a eles, os intervenientes processuais. Portanto, não tenho razões para temer o escrutínio da justiça. Sobre essa matéria não tenho mais nada a dizer. Vou aguardar serenamente. A distribuição do processo Marquês levantou dúvidas a Carlos Alexandre, porque na distribuição eletrónica, alegadamente só terá sido entregue uma parte do processo. O senhor é um homem rigoroso. Tanto quanto eu posso ser rigoroso, sou rigoroso. Por isso não aceitaria um processo a meio? Não sei, acho que não aceitaria. Carlos Alexandre continuará a contar os dias que faltam para chegar à reforma. Os portugueses continuarão de olhos na justiça. Carlos Alexandre acredita na justiça e espera que os outros procedam com ele como ele procede com os outros.